Olá, turma. A gente vai dar continuidade a mais uma aula sobre PowerPoint. E hoje a gente vai falar sobre a estrutura do PowerPoint e uma apresentação de uma forma geral, tá? Depois a gente fala mais sobre a apresentação do PowerPoint para um trabalho de conclusão de curso. Essa apresentação geral é o quê? Na realidade, qualquer trabalho que vocês apresentem para o professor, vocês podem estar utilizando um vídeo, pode estar utilizando imagens, pode estar utilizando GIF, porém nada em excesso, tá? Não vão colocar um vídeo de 1 hora, na realidade pode colocar um vídeo, mas 2, 3 minutos no máximo, dependendo do tempo da sua apresentação. Os GIFs também nada exagerado, né? Pode colocar não em todos os slides, em alguns slides somente para dar um ênfase, né, a algum contexto. E também imagens também não pode ser em excesso, tá? Assim como também textos não pode ser em excesso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura, vai falar um pouquinho de quantas quantidades, né, eu coloco de slide. Vamos falar como que a gente prepara esses slides. Vamos falar um pouquinho sobre a segurança, o ensaio, o que não pode ser apresentado, né, dentro do PowerPoint. E a gente vai falar também, eu acabei não colocando aqui, mas é importante também saber sobre as versões do PowerPoint, tá? Vou falar um pouquinho sobre essa versão, porque tem gente ainda que, que tem usado uma versão um pouco antiga e pode ter problema durante a apresentação. A estrutura, pessoal. Primeiro, todo slide, obrigatório, tá? Colocar capa. O que é essa capa? A capa, pessoal, é o título do trabalho de vocês. E aí embaixo vocês colocam o nome. Caso da apresentação individual, coloca o nome completo do aluno. E caso a apresentação em grupo, coloca o nome de todos do grupo. Por que eu não posso colocar esse nome do grupo no final? Porque o correto é quando vocês forem apresentar, vocês já falar o nome de vocês. Então, exemplo, vou apresentar sobre informática, meu nome é fulano, outro nome é ciclano. Então, assim, vocês já se apresentam e conforme durante a apresentação vocês forem falando, as pessoas já identificam quem é quem, né? Se eu deixar para falar no final, durante a apresentação, eu não vou saber o nome de vocês, quem está falando o quê. Então, é importante sempre se apresentar no começo, falar o nome, caso a apresentação em grupo, falar o nome, para a gente poder, né, já saber o nome de vocês durante a apresentação. Agora é o fulano que está apresentando, sei quem que é que está apresentando, tá? Nunca pular o sumário. O pessoal coloca às vezes o sumário dentro da apresentação, mas não lê. O sumário, pessoal, não há necessidade de ser imenso, tá? Vocês não precisam colocar todos os slides, né? Você pode, por exemplo, no sumário, por exemplo, na introdução eu tenho objetivo, justificativa, metodologia, né? Se você quiser achar que os seus slides têm poucos slides, quiser colocar todas essas palavras, pode. Mas eu posso poder, por exemplo, colocar a introdução apenas, né? Eu posso colocar palavras curtas que representem uma quantidade de slides, caso você tiver muito slide, tá? Mas no sumário, pessoal, coloque em torno de pelo menos 10 tópicos, não vão colocar 20, né? Estou com 20 slides, vou colocar 20 tópicos. Não, não tem necessidade, tá bom? Então, precisa do sumário, precisa ler o sumário, tá? Não é porque eu estou colocando sumário e eu não vou ler. Eu vou ler. Eu vou, por exemplo, durante a apresentação falo. Eu vou falar sobre, que nem no meu caso aqui, sumário, introdução, objetivo, desenvolvimento, resultados. Então, vocês podem falar, ok? Sumário. Depois do sumário, pessoal, sumário a gente normalmente faz por último, né? Porque a gente ainda não sabe como é que a gente vai montar. Então, deixa para fazer por último, mais fácil, tá? Depois da capa, sumário. Independente se é PowerPoint, se é Word, tem sumário. Tem capa e tem sumário. É claro que era uma apresentação, vocês não precisam fazer aquela contracapa, né? Normalmente no PowerPoint, dependendo do trabalho de vocês, vocês precisam de uma contracapa, agradecimento, entre outros, tá? Na apresentação, não. Apresentação é capa, sumário. Depois vem a introdução. Muita gente fica nessa dúvida, o que é introdução? Né? Como que eu faço minha introdução? Pessoal, introdução é para falar do tema de vocês, iniciar o tema. Por exemplo, eu vou falar do Office, por exemplo, minha aula. Então, a introdução é o quê? O trabalho consiste em apresentar a ferramenta Office, Word, Excel. Então, a introdução é isso, tá?
Nada em excesso, não coloque muito texto, mas é o que vocês vão falar, ok? Objetivo, pessoal. Qual que é o objetivo do trabalho? Exemplo, a minha aula, objetivo do trabalho, dessa apresentação, é mostrar como que funcionam os aplicativos do Office. Pronto, tá? Então, é importante colocar objetivo também, tá? Todo trabalho tem uma introdução e tem um objetivo. O desenvolvimento, pessoal, é o desenrolar do assunto, é o que vocês vão falar, tá? Então, vou falar do Office, do Word, do Excel. Então, eu não preciso colocar aqui, por exemplo, aqui no desenvolvimento, a palavrinha Word, Excel, PowerPoint. Eu coloco, né? Desenvolvimento. Resultados, pessoal. Esses resultados, normalmente uma apresentação, ele leva a resultados quando você faz uma pesquisa em campo. Vou fazer umas perguntas para alguns alunos responderem, e aí eu tive um gráfico, né? Uma tabela. Então, às vezes é importante expor esse gráfico e tabelas, esses resultados, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma aplicação de alguma solução e eu quero saber se o resultado deu certo ou não, tá bom? Por exemplo, vou fazer uma apresentação que fala sobre descarte de materiais. E aí eu fiz um teste, né, para saber se as pessoas estão descartando realmente os materiais. E tem os resultados, deu certo ou não, tá? A conclusão, todo trabalho tem que ter, então a gente sempre fala que a estrutura do trabalho é início, meio e fim, né? Conclusão seria o fim. Então, o que você conclui do seu trabalho? O trabalho foi interessante, eu consegui aí apresentar todos os aplicativos para os alunos, eles entenderam, tá? Então, a conclusão é isso. Você chegou à meta do seu objetivo, né? Então, eu preciso colocar um slide que tenha a palavra conclusão e um texto que conclui ele. Referências é importante, porque nenhum trabalho foi feito 100% por você. Normalmente você pega alguma coisa da internet, de algum livro, né? Então, eu tenho que ter referência. Que site que eu tirei, que livro que eu tirei. E aí, vocês colocam a referência, todos os sites consultados, tá bom? Tem gente que adiciona um fim, pessoal. Eu vou falar para vocês sobre isso. E eu acho interessante sempre colocar um fim do slide. Por quê? Para dar aquela sensação que realmente terminou, né? Às vezes em referência, o pessoal sabe que referência terminou, mas mesmo assim falta aquele slide fim, né? Para o pessoal ver, agora sim, eu sei que ele terminou. Porque às vezes você está na referência, mas você ainda quer falar um pouco mais sobre o seu trabalho. O fim não, o fim você não vai falar do slide fim. Então, a gente sempre acrescenta esse slide fim aí como realmente aí mostrar para quem está assistindo que realmente o trabalho foi concluído. Quantos slides? Então a gente que é professor sempre ouve o aluno perguntar: professor, você quer uma apresentação de quantos slides? Né? E aí o aluno fica na dúvida quantos slides ele faz. Às vezes ele faz uns 300 slides, mas ainda tem aquele que faz só 3 slides, né? E na realidade não pode. Eu não posso também ser exagerado, fazer uns 50 slides. Também não posso, né, fazer 3 slides apenas. Né? Eu tenho que ter a quantidade certa de slide. Então, qual que é essa quantidade certa de slide? Essa quantidade certa de slide, pessoal, vai depender do tempo da apresentação. Então, o professor vai falar para você, ó, faz uma apresentação para mim de 10 minutos. Faz uma apresentação para mim de 20 minutos. Então, quando você tem esse tempo de apresentação, você sabe quantos slides você vai usar. Então, se uma apresentação é de 20 minutos, você não vai passar de 20 slides. Se uma apresentação é de 10 minutos, você vai fazer 10 slides, tá? Porque gastamos, em média, 1 minuto por slide. Então, eu tenho que ter essa ideia, tá? Então, uma apresentação de 20 minutos, eu vou fazer 3 slides? Não, tá? Uma apresentação de 5 minutos, eu vou fazer 20 slides? Não. Então, eu tenho que ter essa consciência também. E vocês podem também sempre ensaiar para poder calcular essa quantidade de slides com o tempo da apresentação. Pessoal, como que deve ser preparado os slides, né? Já mostrei para vocês alguns recursos de como que funciona o PowerPoint. E é importante vocês saberem respeitar o limite de margens, porque tem aluno que acaba escrevendo em excesso e escreve lá no começo do PowerPoint. Isso não pode, porque isso fica feio. E a gente também tem que evitar esse excesso de texto, né? Então, tente colocar o texto no meio do seu PowerPoint. O meu aqui ele tem uma margem. Se vocês olharem e observar, ele tem uma margem. É interessante sempre vocês trabalhar com o slide mestre, criando logos, né? Principalmente se a apresentação
for do professor de vocês, vou fazer uma apresentação de tal matéria, matemática, coloca um logo, sei lá, matemática, né? E aí vocês conseguem apresentar aí voltado para a matéria, né? Mais interessante também. Ou um logo, um desenho, uma imagem voltada ao tema que vocês estão apresentando mesmo, tá? Então é sempre interessante vocês colocarem esse cabeçalho com imagem ou logos que fica bonito de se ver, tá bom? Pessoal, nunca use letra pequena, tá? Quando a gente está fazendo aqui vídeo ou olhando no computador, a letra fica bem visível. Mas na sala de aula não. O data show que vocês usam para apresentar, ele distorce, tá? O que é esse distorcer? Esse distorcer é que significa que as luzes lá do data show, ele na realidade, ele perde um pouquinho a intensidade das cores. Então se você colocar uma letra tamanho 18, ela vai ficar muito miúda, somente o auditório da escola, por exemplo, né? Então quem está lá atrás não enxerga. Então vocês têm que fazer letras grandes para que quem está vendo a apresentação consiga ler. Então nada de usar letras pequenininhas. Se vocês for colocar um texto gigante, é claro que vocês vão automaticamente o texto ficar pequeno. Por isso que eu tenho que sempre resumir esse texto em tópicos e nunca usar tamanho de letra menor que 18. O correto é usar entre 24 e 36. Os títulos está imenso também, tá? 40, 70. Então, evite usar texto pequeno. Eu ainda acho o tamanho 24 pequeno, né? Eu costumo usar a partir do 30 para ficar bem nítido. E realmente, quando você usa uma letra grande, você evita fazer texto grande, né? Então você vai colocar tópicos no seu PowerPoint, né? Você não vai colocar texto grande. Aí vem os alunos e falam: professora, mas o professor tal usou um texto gigante e o tamanho da letra dele estava bem pequeno. Pessoal, os professores acabam utilizando letras pequenas e textos imensos, por quê? Porque aquele PowerPoint vai servir de material para vocês lerem. Então, às vezes, o professor é preciso fazer um conteúdo de um slide para vocês lerem como se fosse a apostila. Então, se eu fizesse aqui, por exemplo, um PowerPoint em tópicos e não escrevesse, fica um pouquinho difícil de vocês usarem ele como apostila. Mas como vocês estão fazendo uma apresentação, não vai precisar fazer apostila para ninguém, vocês não vão usar textos imensos, somente tópicos. Sobre cores, pessoal, eu ensinei vocês a colocarem plano de fundo, que é uma imagem. Porém, tem gente que vai querer usar uma imagem nítida. E não dá para vocês usar, por exemplo, uma foto escura, nítida, atrás do meu PowerPoint. Vocês podem ver que o meu PowerPoint está em branco. Então tá fácil de eu ler. Mas se eu colocar uma imagem escura aqui atrás, provavelmente eu não vou conseguir ler essa minha letra preta. Vou colocar um fundo preto com a letra preta. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. A gente sempre orienta o aluno a colocar de fundo uma cor clara. Então eu tenho que colocar ali, por exemplo, um azul claro, um verde claro, um amarelo. Nem amarelo, tá? Amarelo a gente na realidade não recomenda usar muito amarelo, porque o amarelo ele fica distorcido com a luz do data show. Mas pode usar cores bem claras, tá? E se caso for usar essas cores claras, eu uso um preto, uma letra preta. Pode colocar até mesmo em negrito, que aí se destaca. Então evitem usar aquelas imagens muito nítidas. Se for colocar uma imagem de fundo, pode colocar. Mas essa imagem de fundo tem que estar bem clarinha, tá? Como marca d'água mesmo. Só porque o mais interessante da minha apresentação é o meu texto, tá? Então eu tenho que evidenciar o meu texto, colocar mais escuro, colocar negrito, para que as pessoas consigam ler. Então posso colocar fundo? Posso. Mas eu tenho que tomar cuidado com esse contraste. Não vou colocar um fundo preto com letra preta, né? Nesse caso, coloque letra branca e mais que fique bem visível. Numeração no slide, pessoal, é importante porque eu consigo controlar meu tempo. Então, vocês vão ver que vocês têm 20 minutos para apresentação, e se você estiver no slide 5, você vai saber que está no slide 5. E aí você consegue acelerar um pouco. Então, isso ajuda você a controlar um pouquinho o tempo da sua apresentação. Olha que legal, eu falei de corretor e eu acabei escrevendo errado aqui o corretor, né? Pessoal, o corretor ortográfico, ele é muito importante para realmente evitar esses erros, né? E quando você não usar, né? E você vê algum texto escrito errado, concordância verbal errada, você pode citar, tá? Pode falar que foi feito errado, mas é importante sempre usar. Então, no meu caso, acabei não usando e
e aconteceu isso, tá bom? Nunca usar texto em excesso, sempre pouco texto, tópicos. E imagens, pessoal, nítidas, tá? Não use aquelas imagens distorcidas que não dá para entender o que é. Os gráficos, pessoal, sempre com valores. Tem gente que me coloca gráfico de pizza, colorido, bonito, mas não coloca valor. Então a pessoa não consegue, às vezes, identificar quem ali é maior que o outro. Então é importante, mesmo no gráfico de pizza, vocês colocarem valor, 50%, 30%. Às vezes o gráfico de vocês está, sei lá, 53 por 47. E aí não coloca o número. E aí a pessoa vê, não, mas tá igual, né? Vai achar que tá empatado ali na porcentagem. E não. Então é importante vocês colocar valores nos gráficos. Pessoal, segurança, né, dos dados. Você está fazendo uma apresentação, não seja tão confiante de gravar somente essa apresentação no seu computador. O computador estraga, né? Ou você gravou no pendrive, tá feliz lá porque gravou no pendrive e tá tranquilo. Também não fique tranquilo com o pendrive. Pendrive você perde, ele também estraga o pendrive, né? Pega vírus também. Então, quando você tiver uma apresentação, você vai salvar no computador, você vai salvar no pendrive. Quando eu falo em nuvens, pessoal, é você colocar no seu e-mail. Manda essa apresentação no seu próprio e-mail. Manda no e-mail dos colegas. Ou se você tem um OneDrive, Google Drive, SkyDrive, você grava também, né, que seria o armazenamento nas nuvens. Então grava em tudo que é lugar. Por quê? Você não vai perder, né? Agora acontece muito de aluno não gravar, salvar só no computador e depois perder durante a apresentação. Então, vocês sempre têm que ter essa ideia de segurança dos seus dados. Sempre gravar em mais de um lugar, tá bom? E é importante também todos do grupo, caso o trabalho seja em grupo, também ter essa cópia. Porque vai que um colega adoece, um colega vai viajar e os demais precisam apresentar, né? Então, os demais precisam dessa cópia também, tá bom? E ensaiar é importante, muita gente não faz isso, né? Mas vocês precisam ensaiar a apresentação de vocês para saber, né, se vocês estão apresentando dentro de um tempo certo, se vocês estão falando com convicção. Nunca numa apresentação vocês podem falar eu acho, né? Sempre apresentar com convicção, falar eu sei, né? Na realidade eu tenho certeza. Então, tomar cuidado com isso. Existem algumas ferramentas no PowerPoint que vocês podem usar, como testar intervalos, que ele mostra o tempo da apresentação. Vocês podem gravar a apresentação, né? Isso é muito importante para vocês ouvirem a voz de vocês, para ver se ficou bom ou não. Na parte inferior do PowerPoint vocês têm comentários, então vocês podem fazer um lembrete ali. É claro que quando vocês colocam a apresentação no Data Show, vocês podem, existe a opção de estender e duplicar, tá? Se vocês estenderem a apresentação, ela vai ficar em modo de apresentação no computador de vocês e também no Data Show. Então a ideia é sempre duplicar. Então quando você duplica, você fica com uma imagem nesse formato aqui, ó, de edição, e o Data Show fica com formato de apresentação. Então aqui, ó, vocês têm comentários. Então nesse comentários, desculpa, não é comentários, é anotações, tá? Então aqui em anotações eu consigo escrever alguma coisa e ninguém vai perceber, tá? Esse lembrete, porque vai estar no formato de apresentação. Então aqui, ó, o que eu estou falando é o testar intervalos e a gravação do slide, tá bom? Você pode estar utilizando os dois e eu posso estar usando também essa parte de anotações aqui como um lembrete aí para facilitar lembrar. Às vezes tem que ter uma definição de alguma palavra e eu preciso estar falando sobre ela, tá bom? O que não pode uma apresentação, pessoal? Então seria o contrário do que eu falei para vocês que precisa, né? Nada de excesso de texto, nada de letras pequenas. Não posso colocar plano de fundo escuro. Na realidade, tem gente que é meio dark aí, gosta de colocar um fundo preto. Na realidade, não é que não seria certo, tá? Pode até colocar o fundo preto com letra branca, mas só para vocês saberem, o preto é utilizado aí como uma ferramenta, né? Na verdade, como uma cor para descanso. Então, quando você vai dormir, você apaga a luz, porque está escuro. Então, é uma cor preta, é uma cor que faz dar sono. Então, se você quiser dar sono na sua plateia, você vai colocar um fundo escuro, né? Então, é claro que muita gente gosta da cor preta, mas realmente
é uma cor de descanso. Então, se você fizer uma apresentação preta, pode ser que aconteça aí da sua plateia dormir, tá? Então, o branco, na realidade, ele dá aquele clarão no seu olho, assim, um despertar no olhar e não faz você dormir, mas o preto sim, tá bom? O gráfico, nunca coloca gráfico sem número, né? Deixa eu fazer aqui pra vocês, deixa eu ver se eu consigo. Então tem gente que coloca gráfico aqui, vamos ver se eu coloco um gráfico aqui só pra vocês verem. Apesar que... Olha que legal, né? Coloquei um gráfico e aí eu não sei. Que porcentagem será que é essa aqui, né? Não sei. Não tenho nem ideia do que... Tô vendo um negócio colorido, mas... Aqui, a legenda ainda mostra pra gente ainda que isso refere-se ao primeiro trimestre, segundo trimestre, né? Mas eu não sei o número. Quanto será que é esse pedaço maior aí da pizza, né? Então isso não é legal, tá? Levar colinho, o pessoal que leva papel e fica lendo, não pode. Pessoal, não, agora a modernidade não é levar papel, né? É levar o celular. Aí leva o celular e fica lendo. Pessoal, quando você leva uma cola, você acaba não achando o texto quando você fica nervoso. E aí você fica procurando, tentando ler. E aquela situação de você procurar para fazer leitura é errada. Então, se você ensaia, se você estuda, você não precisa levar cola, tá? E se você quiser fazer uma leitura de um texto, você pode ler. Porém, você tem que complementar. Porque durante uma apresentação, a pessoa está avaliando se você conhece o conteúdo ou não. Então, se você lê, claro que você não conhece esse conteúdo. E aí acaba o professor querendo, na realidade, saber se você entende do assunto e fazendo perguntas para vocês. Então, quando você não lê, você, na realidade, você evita de receber perguntas. Então, quando eu tenho uma apresentação bem elaborada, na realidade, nenhum professor vai fazer pergunta para vocês. Ao contrário, vai fazer apenas elogios, tá? Eu só vou tirar esse gráfico, era só para vocês verem, tá? Como que é um gráfico. Evitem cores em excesso, tá? Aquele verde fluorescente, que aí fica ruim também, distorcido, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, pessoal, uma coisa que eu gosto de falar do PowerPoint é das versões, tá? Então você tem o PowerPoint diferente, tá, pessoal? O PowerPoint online, ele é um outro jeito. Então depois eu vou falar um pouquinho sobre a versão online do PowerPoint. Mas se você tem um Office 2007 ou um antigo 2003, um Office XP, ele é muito diferente, tá? A gente diz que a extensão dele é um PPT, né? E as versões atuais é um PPTX, é uma extensão do PowerPoint. Por exemplo, o áudio. O áudio na versão antiga, se você coloca um áudio no PowerPoint e você salva esse PowerPoint e vai colocar num outro computador para apresentar, o áudio não funciona. A mesma coisa para o vídeo. Coloquei um vídeo no meu PowerPoint, salvei, vou apresentar. O vídeo não funciona, né? Como muitos alunos dizem, acontece aquela pagação de mico, né? De você querer mostrar uma coisa e não conseguir mostrar. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque dentro das versões antigas, ele não armazena o seu áudio, ele não armazena o seu vídeo. Mas aí você fica pensando, não, mas tem um recurso lá e eu coloquei áudio, eu coloquei vídeo. Sim. Porém, ele cria um atalho, um caminho para você abrir o vídeo. Então, quando no seu computador você conseguiu ouvir aquele áudio, aquele vídeo, significa que ele abriu o vídeo que estava no seu computador. Então, se a apresentação está no seu computador e o vídeo também está no seu computador, você consegue. Mas se você copiou somente o PowerPoint para um pendrive, ele não vai achar aquele seu vídeo, não vai achar aquele seu áudio. Então, a gente recomenda, quando você usa uma versão antiga e tem áudio e tem vídeo, você também colocar o vídeo e o áudio dentro do pendrive e mostrar um atalho, um caminho, né, falando do vídeo e do áudio do pendrive. E se caso der problema, vocês conseguem apresentar esse áudio e vídeo do próprio pendrive sem precisar abrir aí o PowerPoint, né, se acontecer algum problema. Isso nas versões antigas, tá, pessoal? As transições e as animações também, elas não têm tanta animação, tanta transição igual as versões recentes. Então vocês viram que eu coloquei transição de origami, avião, tem vários, né? Cortina.
E aí você vai fazer uma apresentação e coloca todos esses recursos. A animação também, tá? Coloquei todos esses recursos bonito, né? Cortina. E aí eu vou apresentar e não consigo apresentar. Por quê? Eu fiz a apresentação numa versão recente, 2010. E eu vou apresentar no PowerPoint antigo. Na realidade, eu corro risco de nem abrir a versão, tá? Pode ser que eu estou fazendo o meu computador novo, né? No meu Office novo, 2010. Fiz o meu PowerPoint, minha apresentação, vou apresentar, mas aí na hora de apresentar é uma versão antiga. O que, que vai acontecer? Não vai rodar. Os vídeos, os áudios, as transições ainda corre o risco de você não conseguir abrir o arquivo. Então eu tenho sempre que prestar atenção no PowerPoint que eu estou fazendo, qual é a versão dele, e no PowerPoint que eu vou apresentar, qual é a versão dele, tá? Isso acontece também quando vocês estão trabalhando em grupo. Ah, mandei um PowerPoint para o meu colega, ele não consegue abrir. Então, qual é a versão do PowerPoint do seu colega, tá? Para quem tem as versões de 2010 para frente, né? 2010, 2013, 2016, 2019. Dá para você fazer tudo isso. Porém, o arquivo fica pesado. Qual que é o problema do arquivo ficar pesado, pessoal? Coloquei um vídeo, coloquei um áudio. O meu arquivo do PowerPoint está pesando 3 GB, né? Por causa daquele vídeo, por causa daquele áudio. Pessoal, eu não consigo mandar por e-mail, né? Se eu for ter que mandar para um professor um arquivo desse pesado, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que salvar lá naquelas ferramentas em nuvens, né? Google Drive, OneDrive, SkyDrive, e vou compartilhar link, tá? Igual alguns alunos fazem comigo aí quando utilizam uma ferramenta online. Então prestem atenção na versão do PowerPoint de vocês, qual é o ano, e principalmente para quem está na versão 2007, fica ciente que essa versão é bastante diferente e eu posso ter problema aí para apresentar um áudio e um vídeo, tá? Então, dúvidas vocês podem perguntar, se vocês forem fazer alguma apresentação, vocês podem perguntar também. Pessoal, é isso, tá? Qualquer coisa vocês podem sempre me procurar para quando for fazer um trabalho. Eu vou passar um trabalho para vocês na próxima aula. E eu quero falar um pouquinho também depois para vocês de uma apresentação de trabalho de conclusão de curso, que é um pouco diferente, tá bom? Pessoal, é só isso. Até mais.